Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre um prazer estar com você aqui todo fim de semana, todos os sábados, né? E às vezes também nos domingos tem repetição. E todas as semanas nós trazemos pessoas que vocês sempre pedem, que vocês nos mandam e-mail. E hoje nós vamos trazer um dos maiores médicos do Brasil, mais famosos. O assunto está batendo em tudo, todo mundo está falando bastante, sendo fantástico, saiu na Veja. É um assunto super diferente, novo, na verdade, para a medicina, né? Acredito que aqui é meio moderno, né, doutor Laí? É. Então, ele está conosco, já que ele estoura, né? Toda vez que a gente traz o doutor Laí Ribeiro, estoura a nossa caixa de e-mails, porque todo mundo adora quando ele vem. E você já sabe, né? Entre no nosso site, www.programavivamais.com.br, interaja conosco. Mande perguntas, sugestões, claro que o doutor Laí vai estar sempre aqui conosco, mande as perguntas que a gente faz de novo. Então, só para lembrar, né, o Dr. Laí Ribeiro, ele é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 35 livros, 15 foram best-sellers, 25 dos quais foram traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países na área de autoconhecimento e mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Laí Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, na Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp e Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da Ciba Corporation, que é a atual Novartis. Ele hoje trabalha em vários países da América do Sul, Central, do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, ministrando também cursos para médicos na área de anti-envelhecimento e modulação hormonal bioidêntica. Hoje, com um currículo desse, não preciso nem dizer para vocês que o programa hoje vai estar maravilhoso, né, Miguel? Bom, eu sou talvez o mais suspeito daqui. Eu também sou suspeita, porque eu já emagreci 6 quilos com o tratamento que vocês estão me dando, eu estou adorando. Quem está assistindo, Ana, o programa e vai ver no intervalo que tem a publicidade das nossas clínicas, eu perdi 18 quilos. Então, assim, a primeira vez que o Laí veio aqui, eu devo dizer, como eu tive uma formação que eu acho que era muito ortodoxa, né, Laí? Porque eu trabalhei em UTI e tal, achava que conhecia muita coisa, eu vim meio desconfiado fazer a entrevista, né? Porque era um assunto novo e tal. Bom, depois da entrevista, a primeira entrevista com o Laí, eu fui ver uma palestra dele no dia seguinte. Depois da palestra dele no dia seguinte, eu fui fazer o curso de pós-graduação. Então, na verdade, nós temos contato... O mais brilhante aluno que eu tenho. O professor não ia falar outra coisa. Eu costumo dizer que o mais brilhante é o meu filho, viu, Léo? Também, E eu fico orgulhosíssima porque meu irmão e meu sobrinho... É uma dupla imbatível. Eu só tenho a agradecer porque, assim, você que está assistindo, não desligue, não mude de canal, porque você vai ver que o Dr. Laí vai falar, além de um vasto conhecimento, o que impressiona é a didática do Laí. Dá vontade de não falar muito, deixar só ele falando. E realmente, assim, eu ganhei vida com isso, que se você ver as minhas fotos no vídeo de hoje e de 1 ano e meio atrás, é impressionante a mudança. E qualidade de vida. Que bom. Então, Laí, só tenho a agradecer. Fico feliz de saber disso, é por isso que a gente faz esse trabalho. Vamos começar com o assunto? E assim, Sim. eu vou procurar não te interromper muito. Não, que isso. O Laí tem uma didática fantástica, eu só vou atrapalhar seu... De jeito nenhum. Eu só vou levantar a bola, tá, Vai Laí? me perguntando que se eu souber eu vou responder. O seu souber é o seguinte, eu uma ou duas vezes vi o Laí até hoje, porque o Laí ele tem isso também. Se ele não souber, ele diz assim, olha, isso eu não sei, ou isso eu não estou bem a par, eu vou estudar e te trago. Passa um mês, ele chega e diz assim, aquilo que tu me perguntou assim, está em tal lugar, assim, funciona assim, assado, porque assim, não tem chutômetro. Que é o que dá segurança pra gente. Isso é tão importante, né? Isso é uma das coisas mais importantes. A pior coisa é quando a gente quer saber alguma coisa, alguém chuta, né? Aí mais atrapalha do que ajuda. O conhecimento errado prejudica mais do que você não tivesse ele, né? E é isso que acontece, né, Laí? Modulação hormonal. Por que se fala modulação hormonal, Laí? Porque na realidade não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então, uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo,
Não adianta medir que ela está abaixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então, a reposição, você olhava um hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e faz uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, é que eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico é exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai e conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, profissional. Já viu o resultado, né? Laíra, o que a gente tem de médico hoje em dia, que o Vitor é o meu médico, né? Sim. Claro que eu comecei fazendo contigo. Certo. Fui perdendo o medo de suplementar, eu chamo de suplemento. É um suplemento, né? Não tenho dúvida, suplemento. Porque remédio é o que a gente compra que não tem, que o corpo organismo não tem. reconhece. É, né? o que o corpo tem é um suplemento. Mas o que a gente tem de colegas médicos hoje em dia fazendo esse tipo de suplementação com a gente Sim. é uma coisa incrível. E isso foi vamos dizer assim, agregou valor ao nosso resultado cirúrgico. Porque o pessoal diz assim, anti-envelhecimento. Eu digo, pô, mas querido, eu sou cirurgião plástico, faz 30 anos que eu faço anti-envelhecimento. Ou tu acha que eu, como cirurgião plástico, vou envelhecer os outros? É verdade. Né? A medicina do anti-envelhecimento não existe. Eu digo, então a minha especialidade não existe. É verdade. Né? Porque o cara vai lá para fazer a face, eu vou fazer o quê? Vou envelhecer ele? Você vai fazer ele parecer mais jovem. Mais jovem, né? Então, se eu Nunca chegou um lá dizendo, eu quero parecer mais velho. Mais velho, não, por enquanto não. Né? E se aparecer, não vai ser comigo. Né? Então, esse agregar valor que a gente conseguiu com a nutriendocrinologia, que a gente
aprendeu contigo, Sim. é uma coisa que faz com que o paciente, Lair, é incrível. É. Além de fidelizar o paciente, ele não te larga mais. Eu não larga mais, não, eu concordo. Deixa eu fazer um comentário interessante aqui para quem está nos assistindo. Nós temos uma medicina chamada pré-genômica, que é antes de 2003. E nós temos uma medicina chamada pós-genômica, que é depois de 2003. Em 2003 foi publicado o genoma humano. 13 anos de pesquisa, bilhões de dólares, publicou-se o genoma humano. Esperava-se que nós íamos ter pelo menos 120 mil genes, porque nós temos 120 mil proteínas diferentes no corpo. Então a esperança era que, a expectativa é que ia ter 120 mil genes. E qual não foi a surpresa? Que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você põe no seu prato tem 35 mil genes. Você tem 23 mil. Mas você é muito mais complexo do que o arroz. Como o arroz pode ter 35 mil e você ter apenas 23 mil? Aí chegou-se à conclusão que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética. Antigamente, o que se chamava de lixo do DNA era um conjunto de proteínas que ficavam em volta do DNA que ninguém sabia para que servia e chamava lixo. Era o lixo, era o junk. Hoje sabemos que ali estão as proteínas reguladoras, que vão regular a expressão gênica. E traduzindo isso para você, a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, a mulher vai no consultório e diz para o doutor, eu vim aqui porque eu quero tirar minhas mamas, eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral profilática. Que é um crime. Que é um crime. Porque a minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu, eu mandei meu sangue para os Estados Unidos e eu tenho o gene do câncer de mama. Antigamente você não tinha o que fazer, era esperar vir o câncer. Hoje você vai dizer para essa mulher, ó, das duas uma, ou a senhora vai ingerir crucífera é brócolis, é repolho, é nabo, é couve-flor, é couve de Bruxelas, etc., 2 vezes por semana, ou a senhora vai ingerir um suplemento chamado indol 3-carbinol, 200 miligramas, diariamente, ad infinito, pro resto da vida. E isso não vai permitir a expressão gênica. Olha que bonito. Se você pegar uma colmeia de abelhas, é redundante colmeia de abelhas, mas eu pegar uma colmeia, você vai ver que a abelha rainha, ela vive 6 anos. A abelha operária vive 5 semanas. A abelha rainha vive 62 vezes o que vive uma abelha operária. E elas têm o mesmo genoma. Numa colmeia, todas as abelhas são gêmeas idênticas. Elas têm exatamente o mesmo genoma. O que faz a abelha rainha viver 62 vezes mais? O alimento, a geleia real, é feito para ela. Só ela ingere a geleia real. Olha a importância da nutrição. Quer dizer, porque ela se alimenta da geleia real, ela vive 62 vezes mais do que a abelha operária. Esse conceito é o chamado nutrigenômica, que é o uso do nutriente para mudar a expressão gênica. E isso é uma grande descoberta. E eu digo para as pessoas, você não é refém da sua hereditariedade. Não, meu pai morreu de câncer de mama, de câncer de próstata, minha mãe morreu de câncer de mama, eu estou fadado a ter câncer. Não é verdade, entendeu? Ninguém é refém da sua hereditariedade, porque hoje, com a epigenética, com a nutrigenômica, nós podemos revolucionar tudo. Isso é que é o bonito. Legal. Você dá para o paciente a esperança, entendeu? Ele chega ali preocupado. O senhor falou em geleia real para a abelha rainha. Sim. Ele tem algum efeito em nós humanos? Não é do mesmo jeito, e tem um porém. A geleia real foi feita para a mulher, para a fêmea. Então ela tem bastante hormônio feminino. Então eu não aconselho o homem a fazer uso de geleia real a longo prazo, porque ele vai ter consequências outras. Que é um alimento estritamente feminino, feito para a rainha. E na mulher ajuda? Contribui sim, ajuda sim, ajuda. Não é uma coisa grandiosa, mas ajuda. Tem muita coisa que a natureza faz que ajuda. Isso chama xenormese, esse conceito, que foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxicos para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol,
e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então, hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno do grego quer dizer estrangeiro, veio da planta para o ser humano. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou suplementando há 1 ano e meio e que tu também está suplementando. Eu também já estou há 1 ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, Entre eu tomo outras, o resveratrol. Entre Do lado da minha cama, do lado da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos Mas assim, vai muito bem, maravilhosos, que só É. tem me feito bem. E é isso mesmo. E aí, como na faculdade de medicina, nós médicos não somos treinados em nutrição, o colega médico que está nos assistindo lá de Convir, que você teve 6 horas de aula de nutrição, o resto foram as formas pediátricas, que a não ser que você seja pediatra, não teve aplicabilidade na sua clínica. Então, o médico não sabe nada de nutrição. Eu sempre me interessei por nutrição e sou nutrólogo, sou oficialmente nutrólogo. Nós somos 1.041 nutrólogos no Brasil. Então, quando você vai estudar nutrologia na profundidade, você volta a 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Isso a partir do genoma, isso agora tomou conta. Cada vez mais os médicos vão ter que entender mais de nutrologia, cada vez mais. Bom, eu nem nós preciso, vamos fazer uma pausa, Ana. Eu ia dizer que eu nem preciso dizer para as pessoas não saírem daí, porque eu tenho certeza que ninguém vai desligar. Mas eu vou pedir para que dê uma olhada, porque assim, provavelmente vai aparecer o comercial da minha clínica. Então dá uma olhada no que é a gravação hoje e do que é a gravação de 1 ano e pouco atrás. Eu estava 18 quilos mais gordo. Quer dizer, eu perdi peso sem perder saúde, pelo contrário, ganhei saúde. É verdade. A gente já volta com o Laír, não saia daí.